Vamos lá, vamos gravar mais um videozinho aqui no canal Englane e hoje F1 22, vocês estão vendo o replay aí de uma das corridas que eu fiz, já vou soltar esse replay aqui. Esse aí é o carro da minha equipe, jogando no My Team, e essa classificação é como que a corrida estava na volta 29, abrindo agora a volta 30. E a partir desse momento aí tem uma disputa muito legal com a Ferrari do Sainz, que está aí na frente, ele tinha acabado de trocar os pneus, saiu dos boxes. Eu já tinha aí umas 2 voltas com esse pneu médio, ele acabou de colocar o pneu médio. E nós temos ali atrás o Norris vindo de McLaren. Aí começa uma grande disputa dessa segunda metade da corrida, né? E esse F1 22 ele chama muita atenção, até porque ele está no Xbox Series S. Ele é um dos melhores jogos otimizados do Fórmula 1 para os consoles. Vocês estão vendo aí que quem já jogou esse jogo aqui sabe que ele tem alguns defeitos. Mas ele tem, na minha opinião, a melhor otimização de todos os jogos que eu tenho. Eu tenho o 22 até o 26. São jogos que eu comprei. Na época eu não pude adquirir o 20 e o 21. Acabou ficando perdido aí. Mas do 22 para frente eu tenho todos os Fórmula 1. E de todos eles, esse 22 é o melhor otimizado. Como eu tenho ele aqui no Series S, eu tenho ele comprado aqui no Series S, e o 23 também aqui no Series S, e os outros estão no PlayStation 5. Mesmo ele sendo aqui no Series S, ele tem uma otimização, é um jogo muito bem feito, que se compara aos jogos atuais e no PlayStation 5, né? Inclusive o 26, eu ainda acho a otimização desse jogo aqui melhor do que o último jogo lançado, que foi a suposta DLC, né, do 2026. Então esse jogo aqui é sensacional. Então aí tem a ultrapassagem que eu fiz sobre o Sainz. Olha só, cara, a iluminação desse jogo passa muito essa vibe de realismo, né? Cara, esse daí é o F1 22, velho, no Series S. Tem momentos aí desse modo replay de TV que você, sei lá, às vezes você nem sabe se o jogo tá passando num PlayStation 5 ou no Series S, de tanto que o jogo foi bem otimizado. Bom, mas fora isso, nós temos então aí um pequeno defeito, né? Eu não consigo nesse modo replay colocar a câmera traseira, né? Aqui temos uma posição do Norris, né? Você vê que ele está chegando aí, mas eu não consigo, infelizmente. Eu não sei se os caras esqueceram de colocar a câmera traseira. Se você coloca o modo replay estando na corrida, dá para você colocar a câmera na traseira. Mas nesse modo replay depois da corrida não tem como. Então você fica sem a câmera traseira, que é uma coisa grave desse jogo. Mas de toda forma ele está... Olha só a disputa aí, ó. Pegou um pouquinho da grama ali o Sainz. Eu fechei bastante a porta, mas ele conseguiu passar. Então eu ponto isso como um dos maiores defeitos do jogo, não ter essa câmera traseira, mas isso não impede do jogo ser muito bem otimizado e muito bom. Inclusive, de todos esses jogos, eu prefiro o 22, que eu acho que é o melhor jogo, até do que o 23, 24, 25 e o 26. Mas aí vocês estão vendo essa disputa. Estou mudando aqui as câmeras para você ver o ponto de vista. O Norris está de McLaren, ele está chegando, também está com pneus mais novos, tem uma volta a menos do que o do Sainz. O meu tem mais ou menos umas 2 voltas a mais, 2 ou 3 voltas a mais, e o do Sainz aí nessa briga aí é o que tem os pneus mais novos. Essa travadinha aí, na verdade, é quando eu pausei para poder colocar para gravar de novo no Series S, né? A gente tem aquele probleminha dos 4 minutos apenas de gravação, e aí eu preciso dar uma paradinha. Bom, aí nós estamos na volta 32, esse é o carro da minha equipe. Algumas especificações da minha equipe. Eu comecei esse jogo com a equipe mais fraca, né? Você pode escolher lá no modo carreira, quando você vai criar a equipe, se a equipe tem recursos ou não. Como eu já tinha feito o modo carreira com uma equipe com o maior número de recursos possíveis, agora eu recomecei com o menor número de recursos possíveis. E um desses recursos é na hora de escolher o motor para a equipe. Eu tive que fechar o contrato com a Renault. Então no F1 22 o motor Renault é o motor mais fraco
que a gente tem. Então a gente tem o motor Renault, nós temos o motor Ferrari, temos um motor Mercedes e um motor Honda. Esses são os motores do F1 22. Então eu tive que usar o motor Renault por enquanto. Olha eu perdendo a curva. Isso é forçar o carro ao máximo. Eu estava forçando o carro ao máximo porque o Sainz estava conseguindo dar aquela escapadinha. E aí eu tava... Aqui você tem que manter muita concentração para não errar, né? Que nem eu fiz ali atrás. E aí consegui manter. Principalmente nessa curva aí, ó. O Sainz, às vezes ele dava uma acelerada que ele abria quase 1 segundo. Olha só a distância que ele abre somente nessa arrancada, né? Então o motor Ferrari tem um torque muito maior do que o motor Renault. E o motor Renault tem que ser administrado. É um motor que não tem muita potência, não tem muito torque. Então a gente precisa administrar bem. Para minha sorte, a gente consegue colocar um bom chassi, um chassi muito leve. E uma aerodinâmica também que ajuda bastante. E aí eu consigo me aproximar, ó, e fazer pressão no Sainz aí de novo. Que ele está de Ferrari. Inclusive a Ferrari em 2022, ainda mais nesse início de temporada, era o carro mais forte do grid, né? Depois, né, no mundo real, o Verstappen começou a assumir a liderança e a Ferrari foi perdendo condicionamento. Mas essa daí, se eu não me engano, acho que é a 4ª corrida da temporada. Nós tivemos Bahrein, tivemos Jeddah, depois Austrália e eu acho que agora é Imola, né? E essa corrida então é a 4ª corrida, se eu não me engano, acho que é isso, não estou esquecendo nada. Então nós estamos no início da temporada, onde a Ferrari ainda está forte. Mas aqui no modo carreira não importa o mundo real, né? Na verdade é só a primeira temporada que é de acordo com o mundo real. Depois os desenvolvimentos e as equipes vão mudando, né? Inclusive é possível, já aconteceu várias vezes, da própria McLaren, que em 2022 não era tão boa assim, liderar algumas temporadas aqui nesse jogo. Então vocês podem ver aí que eu vou mudando um pouco as câmeras aqui para vocês verem. Aqui é um trecho onde está um pouco mais estabilizado e o Norris acaba chegando ali e o Sainz continua mantendo ali à frente. E o objetivo mais uma vez dessa corrida era vencer o Sainz, porque ele está logo à frente na posição do campeonato. Nós temos ali na frente o Leclerc, e se eu não me engano acho que é o Hamilton que está ali. Uma Ferrari e uma Mercedes. E demorou um pouco para eu retomar a pressão em cima do Sainz. Ele não conseguiu escapar totalmente. Mas ali, ó, o Norris já estava chegando. Aqui parou a gravação de novo, né? Tive que dar esse pause aí. E agora estou chegando novamente no Sainz. Eu chego aqui nessa curva, mas nessa arrancada falta torque para o motor Renault, então eu acabo ficando para trás. Olha só como a Ferrari vai abrindo, e é uma distância bem grande. Dependendo do carro, às vezes eles conseguem abrir já praticamente 1 segundo, e aí eu não consigo abrir asa, né? Então dessa vez aí eu vou abrir asa, vou preparar para o ataque em cima do Sainz. Vamos ver se eu consigo ali até o finalzinho, ó. A Ferrari ali passou a Mercedes, lá vem eu jogando aqui por fora. Olha só o Sainz, ó, deu aquela escorregada e ficou para trás. Agora briga com o Norris. Inclusive essa curva aí, ó, é a curva onde o Senna teve o acidente, né? Tá vendo essa curva aí? Vamos voltar aqui rapidão. Vou mostrar aqui do ponto de vista, né, do piloto, da câmera do cockpit aqui. Vamos ver. Olha só, joguei de lado, aqui por fora, ele perdeu a freada e eu passei. Essa curva, essa chicane aí é a curva onde o Senna bateu e acabou morrendo, né? Só que ela foi transformada numa chicane. Aqui é o ponto de vista do Norris, ó. O carro ficou os dois aí para brigarem. Essa curva aí, ó, é exatamente o trecho onde o Senna saiu e bateu lá no muro. Foi nesta pista aí. Agora o Sainz, né, perdeu um pouco, inclusive até um pouco dos pneus, né, por ter dado aquela freada lá. E agora o Norris vai pressionar ele. Enquanto isso, eu consegui uma folguinha ali na frente.
Estamos na volta 36. Eu jogo sempre com 100% da corrida, e é legal jogar com 100% da corrida quando você consegue esse tipo de disputa. Por exemplo, se você consegue largar em primeiro e você tem um carro muito forte e acaba deixando os outros para trás, você fazer 50, 60, 70 voltas fica meio monótono, né? Aí de novo nós tivemos aí o corte do console nos 4 minutos, né? Olha só, aí eu já pulei para essa parte que é na volta 50, né? Essa na volta 50, porque né, não dá para colocar, né? São 30 voltas, é mais de meia hora de vídeo, porque ficou uma disputa de passa e repassa que eu acabei não mostrando aqui, mas eu quero colocar esse trecho aqui mais importante ainda, que é um outro trecho onde o Sainz acaba perdendo o controle de novo. Aqui na volta 50, abrimos a 51, olha só, eu vou fazer a pressão, né, os carros estão no limite, eu joguei aqui por fora de novo, e olha só o que acontece, o Sainz perde de novo, ele perde de novo a curva ali, a trajetória da curva. Vamos voltar aqui, vamos ver mais uma vez, do ponto de vista agora, olha só de novo, olha, ele perdendo a curva de novo, foi catar coquinho lá fora. Agora vamos ver aqui do ponto de vista do Norris. Tivemos aí momentos atrás quase a mesma coisa. Isso é você pressionar o carro da frente para ele cometer um erro. Ele está fora da trajetória, então a tendência dele é perder ali o ponto de freada e acabar saindo, né? Então aqui eu já meio que eliminei o Sainz ali dessa disputa. Aí nós temos agora o Norris, que veio no embalo. Eu tive que frear um pouco mais para desviar ali do Sainz na hora que ele estava saindo da pista. E agora o Norris vem no embalo. E menos de um segundo ele vai poder abrir a asa quando chegar ali na reta. Essa câmera aí do helicóptero também é muito legal. Tem muitos trechos que dá uma sensação de realismo muito boa. E eu só tenho a elogiar aqui a iluminação desse jogo, que traz essa sensação de realismo também, excepcional. E realmente, se você compara com os jogos mais recentes do Fórmula 1, na minha opinião, esse daqui é o melhor, cara. É simplesmente sensacional, muito bem otimizado. O 23, não dá nem muito gosto de jogar ele aqui no Series S, porque ele está muito mal otimizado para o Series S. Muito bem, agora aqui ó, nós estamos pulando aqui para a volta final, porque para diminuir aqui um pouco o vídeo, o que aconteceu? O Norris acabou me passando porque os meus pneus estavam mais desgastados, né? Eu fiz aí mais de 20 voltas, né? Os 25, quase 30 voltas com esse pneu médio. E o pneu já estava em cerca, principalmente o dianteiro traseiro, estava em 78%. Então ele estava bem desgastado. Aí o Sainz acabou alcançando, ele tinha ficado 5 segundos atrás depois daquela derrapada. E aí na última volta ele conseguiu alcançar, ele abriu a asa, mas eu consegui me defender. Então nesse trecho aqui que é mais difícil a ultrapassagem, é mais difícil de ele passar. Só que ele veio, e esse é o trecho mais temido também, né? Aqui ó, o torque dele vai ser muito maior. Meu motor Renault já não é muito bom, o motor Ferrari é mais potente, e ele acaba jogando aqui de lado, ó. Vai tentar fazer a ultrapassagem, e aqui eu tenho que segurar o máximo possível, ó. Pressionei aqui na saída, e consegui fazer essa mantida de posição. E aí para encerrar a corrida, na volta 63, eu consegui manter a posição, né? Se a corrida durasse mais uma volta, provavelmente ele me passaria, porque já não tinha mais pneus para aguentar segurar ele mais um pouco. E aqui a gente acaba encerrando a corrida, e é isso aí, né? Eu acabei ganhando do Sainz, essas são as posições, acabei ficando em 7º lugar, e vou ficando por aqui. Nos vemos então no próximo vídeo.